Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Cinema. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante porque mistura duas artes que há pouco tempo não era considerado uma arte, né? Mas agora já estamos começando a considerar uma arte, que são os videogames. Os videogames já faz alguns anos já faz parte da cultura pop, só que era uma coisa do tipo assim, será que videogame era arte ou era mais uma coisa simplesmente de entretenimento, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do videogame e o cinema. E E aí, aí, João? vai? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Bora Então, lá? bora lá. Então, nossa conversa hoje é sobre cinema e videogame. Como essas duas artes se misturam e o que o cinema deveria aprender sobre os videogames. Que tem muita coisa que o cinema deveria aprender com os videogames. Não é verdade, Jonas? Verdade. Até então, né, os videogames precisam tipo, mesmo não entrando nesse universo de adaptação, os videogames precisam de uma narrativa, eles usam aquele padrão cinema para contar uma história, para dar o propósito ao personagem principal que você vai estar ali usando para o game, né? E outros filmes também gostam de usar uma linguagem de videogame que eu acho bem interessante. E um que bem recente que teve agora, que depois a gente vai falar sobre ele. Eu achei ele muito inspirado assim em videogame, estilo Black, estilo Counter-Strike, tipo, mais ou Uhum. menos isso. Legal. Então, realmente, tipo, hoje em dia a gente tem que considerar o videogame como uma arte, uma coisa a mais. E que o cinema tem que aprender muito com o videogame. Porque, inclusive, agora estamos vivendo na época dourada dos videogames, no sentido mais cinemáticos, mais realistas, parece mais, cada vez o videogame parece mais um filme, né? Só que é um filme que é interativo, né? Você tem o poder de interagir, você tem o poder de controlar o personagem. Tem um Sim, jogo que a história muda seguindo o que você, a atitude que você toma com o seu personagem, né? Então, a gente tem que ainda aprender a gente tem que aprender tanto com os videogames como a televisão, né? A televisão também está vivendo a era dourada da televisão, né? Algumas pessoas chamam, né? Porque tem tanta série boa que é lançada todo dia que não tem nem como acompanhar tudo, né? É muita, tipo, como teve a época dourada de Hollywood nos anos 50, 60, agora a gente está vivendo a era dourada dos videogames da televisão, né? E, inclusive, tem realizadores que falam que eles hoje não seriam o que são hoje sem os videogames. Esse é um assunto muito interessante, né? Que é o próprio Guillermo del Toro, né? Ganhador do Oscar melhor diretor grande e, fã, né? e o melhor filme com A Forma da Água. Ele falou que A Forma da Água não teria ganhado, não teria sido tão premiado se não fosse o quanto ele aprendeu com os videogames. Porque não sei se a galera sabe, Guillermo del Toro tem, tem muito, entra muito no mundo dos videogames, dos games. Ele produziu, ou coproduziu, ou trabalhou direto e indiretamente em 15 jogos diferentes. Inclusive um deles é o famoso Silent Hill PT, né? Que foi um jogo de terror, que só saiu a demo e que todo mundo achou, até hoje, considerado os melhores jogos da história dos jogos dentro do gênero terror, de um adendo, nunca chegou a ser lançado esse jogo. Então, realmente tem essa pegada, né? Que os jogos hoje em dia faz muita parte essencial da cultura pop, né? Sim, verdade. Cultura pop se resume a game, filmes e música, né? Hoje em dia é Então, assim. Então, tudo isso presente na vida de um famoso nerd. exatamente. Então, Rapaz, hoje eu estava querendo falar um pouco sobre o que o cinema deveria aprender com os jogos, porque daqui a uns poucos dias vai ser lançado um jogo que revolucionou muito essa questão de a narrativa nos jogos, que é o jogo de Last of Us, que agora é no mês de junho, dia 19 de junho, vai ser lançada a segunda parte. E um jogo, que para ter noção, a própria trilha sonora do jogo é feito por um cara que fez a trilha sonora de outros filmes. Por exemplo, fez a trilha sonora do Narcos, fez a trilha sonora de, de Brokeback Mountain. Ou seja, tem uma pegada cinematográfica. Porque o próprio diretor do jogo, criador do jogo, o sonho dele era ser diretor de cinema. Só que achou muito mais fácil, mais legal, nos videogames que no. Então sempre teve esse jogo, tem muita essa pegada de linguagem, né? A questão de linguagem, né? Eu acho que ainda
nós, hoje em dia, ainda a gente tem preconceito com a linguagem no sentido de jogo, por exemplo. Não é isso, Jonathan? Alguma coisa, pô? Eu tô aqui, tô falando, discussão sozinho. É porque você tá empolgado hoje. Entrando agora no universo das adaptações, né? Tem muitos games que viram adaptações. Digamos que eu acho interessante o seguinte, que hoje as adaptações de games, ela está enfrentando o que os filmes de super-herói enfrentavam nos anos 70 e 80. Porque quando o filme de super-herói saía dos quadrinhos para a tela de cinema, tipo, normalmente era um fracasso, né? Os games, quando começaram a sair para esse mundo do cinema, também realmente não veio agradar tanto, principalmente aos críticos, né? É, eu acho assim, tipo, bora pegar aqui Assassin's Creed, um filme assim, digamos, bem mediano, Resident Evil, filme mediano, Mortal Kombat, eu acho um filme péssimo. Não, É, esse livro também é péssimo. Do terceiro para frente é péssimo, inassistível. é ruim, né? Quem mais? Um que eu Silent Hill, gostei, que eu consegui, pronto, teve um ali, Need for Speed, que eu achei melhor que Velozes e Furiosos. Não sei aham. se você acha que Need for Speed, eu Não, achei não melhor que sei Velozes e Furiosos. não. Agora é bem... Jogador número um, tipo, é o filme, acho que é digamos, um dos mais recentes, né? Não Sim. é diretamente de um videogame, mas é meio que abordando um tema. É bem interessante, tipo, não é só porque eu sou fã de Spielberg, é porque realmente o filme tem uma construção, a direção de arte ali, realmente que parece um game, parece que você está assistindo um videogame, é uma perspectiva de Game. videogame. Eu mesmo que eu assisti no cinema, digo, eu tava vendo uma cena lá, por exemplo, eu tinha a personagem entrando lá dentro de um prédio, tá? Isso parece o GTA. Quando você joga no GTA, essa é a câmera que aparece no GTA, o personagem entrando do jeito, tava, eu tava imitando direitinho o GTA da vida. E uma coisa também muito interessante, porque realmente, tipo, o que eu acho que na verdade acontece com a questão dos games e os filmes, é porque, na verdade, o game em si, os filmes de game, na verdade, intentam mais interagir com o público fã do jogo. Isso se viu Sim, muito em World of Warcraft. Isso se viu muito claro nesse filme, World of Warcraft. Tipo, né, no começo parecia um filmaço. Tipo, os primeiros 10 minutos está massa, mas depois vira um negócio que vira tanta referência de uma coisa da outra que você não acaba nem. Se você não jogou, nem tem um mínimo conhecimento do universo, acabou-se. Você não tem mais nada. Assassin's Creed igual. Eu Assassin's Creed eu gostei pra caramba. Porque eu sou fã da saga. Eu gosto, eu jogo. Esse dia eu tava sim. jogando o 3. Então, tipo assim, a pessoa que é fã da saga vai gostar do filme, mas quem não conhece esse universo não entende qual é a lógica, não entende qual é a construção. Eu acho que o problema é que ainda não se usa, por exemplo, uma coisa que é muito simples, mas que deveria ser usada storytelling. A questão do ciclo do herói, né? O ciclo do herói. Que inclusive foi uma coisa, por exemplo, o filme Aquaman, não falando do filme de jogo, mas falando do filme de super-heróis, isso usou muito bem. Que, por exemplo, a DC levava muito tempo fazendo um filme ruim, e aí quando pararam, fizeram o básico, que foi o filme clássico, a história com princípio, meio e fim, conseguiram fazer um filme relativamente bom, razoável. Mesmo com várias coisas que são questionáveis né, no próprio filme, né, do Aquaman, mas um filme assistível e gostoso de assistir. Mas eu acho que ainda falta esse olhar mais da questão da narrativa em si. E o que também está acontecendo muito é que os jogos agora estão querendo imitar muito o filme. Já fica uma competência. Por exemplo, esses Sim. dias eu estava jogando o modo campanha do Call of Duty, o World War II, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Cara, por exemplo, ao final do jogo, você fica. Porque o que acontece? Ao final do jogo, simplesmente você entra no campo de concentração. Ao final do jogo é esse. Você tem que liberar um soldado judeu que foi preso e está preso no campo de concentração. Cara, que filme faz isso corretamente? Tem emergir você sentir que você está preso num campo de concentração. Acho que o único que conseguiu direito foi a lista de Schindler. O único. Porque os outros que abordam esse assunto eu acho muito, por exemplo, tem aquele o menino com o pijama listrado, né? Que eu acho mais ou menos. Eu não gostei É, muito do filme, eu prefiro o livro. bem apelativo, né? É apelativo.
Só que nesse jogo, quando você chega, você sente a coisa. Ou seja, ele está pegando uma coisa que é uma coisa do cinema, que puxa a emoção, porque bem cinematográfico, quando você chega lá no campo de concentração, buscando o teu colega, que ele é um companheiro de time, do colega do pelotão, aí você fica tudo, caraca, emocionado. O Battlefield 5, o primeiro, quando você joga, é uma cinemática que, tipo, você é jogável, você joga, tipo, em diferentes momentos da Segunda Guerra Mundial. Primeiro como um soldado é, é, da União Soviética, depois como um soldado alemão, depois lá como um soldado francês, e depois com um americano, e depois com um japonês, e aí fecha. Você fica tipo assim, e tudo tipo cinemático que você se imerge na história, né? Então, eu Sim, acho que ainda, questão da adaptação de jogo para filme, ainda está difícil porque ainda não entenderam que não é cativar o público que consome o produto em si. Porque para que você quer cativar um público que ele já, por si só, já consome o produto, se você na mais de ser. Mas é tipo assim, um exemplo. O pessoal da Marvel, que gosta da Marvel, você pode lançar 200 mil filmes da Marvel que todo mundo vai assistir. Por exemplo, eu mesmo já não estou assistindo mais porque para mim o filme fechou com Endgame. Porque eu não sou super fã da Marvel, tal, eu curto, mas não é aquela coisa, uau, eu adoro a Marvel. Mas, tipo assim, quem é fã da Marvel vai estar sempre comprando os filmes. Ele vai estar sempre indo para o cinema. No é como jogo quem, não é uma né? coisa. Tipo, eu não assisti o novo Homem-Aranha, não vou assistir possivelmente o Viva Negra, não vou assistir os próximos possivelmente, porque eu acho que eu Viúva não Negra, consigo assistir. Viúva Negra ainda vale porque se passa bem antes, né? Se passa tipo uma história. É tipo o Han Solo do Sei, Star mas, Wars, né? mas mesmo assim, eu mesmo, para mim, acabou, ninguém acabou. Tipo, eu acho que Sim, com tá muito, valendo. eu vou assistir Guardiões da Galáxia 3 quando for lançado, e o Doutor Estranho, e pronto, porque foi um dos personagens que mais me cativou do universo cinematográfico Marvel, que permaneceram, né? Ficaram prevaleceram depois do Endgame. Então, acho que vai ser só os dois filmes assim que eu vou realmente, as duas, vamos dizer, tipo, continuações que eu vou realmente seguir. O restante eu acho que nem vou nem assistir. Sinceramente, assim, tipo, porque realmente virou uma coisa que já virou uma bola de neve para mim, É, sinceramente. cara, eles, na verdade, é o que o público deles querem, né? Eles, tipo, fizeram um movimento. Porque o que mais marcou na Marvel foi o movimento, os seguidores que eles conquistaram. E essas Exatamente. pessoas querem consumir mais coisas da Marvel, não querem parar por ali. Ou seja, eles estão fazendo essas coisas por isso, para suprir a necessidade desse povo que quer conteúdo Marvel. Ah, que a galera que é fã de quadrinho. Ah, tem os Eternos, tem sei lá quem, tem sei lá quem. Aí, tipo, eles vão fazendo filmes e também é indústria, né, cara? Indústria sabe que um filme desse tem muito lucro, né? Exatamente. E vai movimentar uma galera da bexiga. Então, por isso que eu falo que eu acho que os jogos, também os filmes de jogo, têm muito essa pegada apelativa. De você pegar e querer introduzir, botar justamente só para essa galera o filme. Por isso que sempre são filmes medianos, porque ainda não tem um senso mesmo de criar um filme, por exemplo, que você empate. Por exemplo, quer saber um filmaço, e que pouca gente falou e assistiu? O Kong, a Ilha da Caveira. Com o Guilherme da Caveira, muito Ele da bom. caveira se fosse, por exemplo, e tem um aspecto meio de jogo também. Tipo, eu me lembro que eu tinha um jogo para PlayStation 2 de King Kong e tal. Eu tava lembrando direto quando eu assistia ao filme e tal, de algumas partes do jogo, que era meio que isso, né? Você ia aventurado na floresta, tal, você tinha que meio que improvisar o que fazer e tal. E, cara, é um filmão. Mas ninguém fala porque é um filme de monstros, é um filme meio mais alternativo. Mas é um filmão. Então, tipo, se os jogos, os filmes de jogos, se propusessem a fazer filmes que com essa pegada mais de querer atingir o público geral, fazer um bom filme mesmo, não ser uma coisa simplesmente apelativa para o público deles, acho que daria mais certo do que em si. Por exemplo, um dia desses eu fui assistir o Silent Hill. Eu nunca tinha assistido o filme Silent Hill. Eu joguei o jogo, tá, mas não tinha assistido o filme. Aí eu fui assistir o filme. Cara, eu fiquei assustado porque tem um personagem que teoricamente é um personagem muito importante na trama, que não faz nada no filme inteiro.
Ou seja, tipo assim, um personagem desperdiçado. E a Só mais, colocaram para poder mostrar referência, né? exatamente, mostrando só para mostrar a referência. Mas Tipo não tem assim, nada a ver com história. O roteiro não favorece ele. exatamente. Entende? Aí, tipo, o filme fica totalmente disfuncional por conta do personagem. Se esse personagem não aparecesse no filme, fosse só a história, porque a história é a mãe que vai buscar a filha na cidade de Silent Hill. Se tivesse colocado só esse ponto central na história e não tivesse inserido o personagem masculino, que é o marido da mulher, o pai da menina, cara, o filme ia fazer sucesso. O filme fazia sucesso, Silent Hill. Boa noite, Caldeira. Porque realmente, tipo, fica uma coisa como querendo fazer referência, outra referência do filme. Resident Evil é a mesma coisa. Resident Evil é a mesma coisa. O Resident Evil, quando você assiste os filmes, são filmes que se autorreferenciam. Não tem aquela pegada de você entender esse universo, né? Como se eu estivesse revisitando esse universo mais uma vez com um olhar diferente, né? Eu sinto falta Sim. que os filmes de jogos têm essa pegada de como falar, tipo, tá, você conhece o personagem, mas a gente vai contar outra história do personagem. Tipo assim, queremos aumentar a experiência do personagem. E isso eu acho que isso falta para atrair a crítica do grande público. Eu acho que esse é o ponto que falta, realmente. Porque, tipo, você vai jogar um jogo qualquer, você sempre sente empatia pelo personagem porque você entende as motivações do personagem. Mas num filme, muitas vezes, você não É o aborda, personagem, né? não aborda Você essa é o questão. personagem. É muito tipo assim, o personagem, por exemplo, aquele filme de TV Lara Croft, de Tomb Raider. Meu Lara amigo, Croft. você nem explica por que a Lara Croft tem essa vontade toda de explorar, nem qual a história por trás, qual a influência do pai na vida dela. Não explora assim, para você sentir realmente palpável Esse que é uma realmente representação. mostrar um jogo em forma de filme, né? Tipo, Exatamente. poderia explorar exatamente essa questão de trazer, além do jogo, trazer coisas realmente vai construir o personagem, deixar a experiência. Porque você pega a experiência jogo, ok, você tem aquela experiência do Lara Croft. Aí tu pega a experiência do filme. É a mesma coisa, ou seja, se você investir no Lara Croft no filme, investir em construir o personagem, mostrar o que fez com que ela realmente quisesse ser uma exploradora, né? A experiência seria bem mais rica. Exatamente. Apesar que alguns iam falar, não, mas não tem nada a ver com o filme. Não, mas ia deixar a experiência mais rica. Porque os criadores do jogo têm essa noção de que. Porque a Lara Croft é assim, né? Foram eles que criaram o personagem, então poderia passar isso para o filme. Além do jogo, né? A gente vê além do jogo. Realmente, quem é a Lara Croft? Seria isso, seria muito bacana, né? Tem alguns jogos que, inclusive, eles começaram a criar GBs para aumentar as histórias. Porque, já que a gente já entende que o GB, o HQ, é mais fácil adaptar, por que você não pegasse essa HQ desses jogos e você transforma em filme? Por exemplo, Sim, eu falei isso, por exemplo, aconteceu. Há pouco tempo, ano passado, a Electronic Arts lançou um jogo de Star Wars, se chama Star Wars de Jedi Fallen Order. Cara, é um jogaço. O jogo acontece entre o episódio 3 e o episódio 4. Só que o que acontece no jogo não influencia diretamente na trama do episódio 3 do Star Wars. Eu fiquei pensando, depois que eu joguei esse jogo, eu fiquei com a sensação, cara, e se os caras da Disney não tivessem feito um jogo da nova trilogia? Talvez não teria sido mais rico e não teria feito o que fez com os fãs, a divisão dos fãs, a questão de que o último filme de Star Wars foi um filme só feito para os fãs, para satisfazer a necessidade dos fãs. Talvez não seria mais sim. interessante ter feito um jogo para a continuidade da história de Star Wars e depois lançar filmes falando sobre essa história, por exemplo? É, é Porque, interessante. porque não fizeram uma coisa assim? Por que não pensaram em fazer uma coisa assim? Porque realmente eu fiquei pensando, cara, se você pegasse a nova trilogia e fizesse um jogo bem feito sobre a nova trilogia, cara, seria um jogaço. Seria um jogaço. Você lançava o Despertar da Força como jogo, o Últimas Jedi como jogo e a Ascensão Skywalker como jogo. Seria muito massa. Eu pagaria. Eu que sou fã de Star Wars, eu pagaria. Para me Seria falar, realmente essa é a base para os próximos massa. filmes da franquia.
Porra, seria massa. Seria Sim. massa. Eu fiquei pensando nisso. Cara, será que se, às vezes a proposta fosse diferente, talvez não teria mais impacto, né? Não é? É, interessante. Porque, Interessante. pois, se você pensa, o jogo está superando os filmes. Quantas horas a gente passa jogando um jogo, quantas horas a gente passa assistindo um filme, ou uma série? Consigo passar. Cara, É, eu pego um jogo e eu consigo passar diretamente 8 horas jogando o jogo direto sem cansar. Mas me fala eu assistir um filme, vários filmes durante 8 horas, será que eu consigo? Não? Difícil. Sério, difícil. Então, se for uma série tipo assim, um Game of Thrones da vida, ou um Vikings da vida, ou um Peaky Blinders da vida, um Breaking Bad, eu consigo. Mas se não for uma série assim, tipo, muito engajante, difícil. Difícil. Eu acho que verdade. aí, porque o jogo ainda tem aquela questão de você ser o personagem. Eu acho que, eu acho que a questão é que a gente desaprendeu a como construir personagem. Porque a gente vê muito filme comercial, hoje em dia também, que tem muita falta da criação de um personagem é, real, palpável. São poucos os filmes. Por exemplo, recentemente foi lançado o filme A Mulher Invisível, ou O Homem Invisível. Não sei por que falar Mulher Invisível, mas O Homem Visível. Invisível. Roberto Morris. Cara, eu gostei do filme até o segundo ato. Depois o terceiro ato do terceiro filme. Porque tudo que foi apresentado a personagem para mim, que a personagem de Elizabeth Moss faz um personagem muito rico, realmente, quando vai para o final do filme, desconstrui totalmente. Então deixa o espectador tipo assim. Então, tudo que assisti antes do terceiro ato era uma mentira? Eu fiquei indignado com esse filme. Eu fiquei indignado justamente por isso, porque eu fiquei, cara, me contaram uma história muito bem contada, tem um ponto, e depois é como se essa história não tivesse acontecido, ou seja, ele construiu tudo. Por exemplo, veja Coringa. Coringa é um filme que é uma estrutura clássica, início, meio e fim, só que no final, é, o filme é um filmaço. Mesmo com a estrutura clássica storytelling, o arco com os doze pontos de inflexão, com clímax e tudo mais. Cara, eu fui mal. Então, por que a gente tem tanto preconceito, de certa forma, de criar um personagem que siga esse arco? Nos jogos, eles fazem muito bem. Por exemplo, o Kratos, de o God of War. Cara, me parece um personagem tão bem construído como o Kratos nos jogos. Quantas personagens estão bem construídas como Kratos estão nos jogos? Aqui o Rafael Caldeira está perguntando aqui. O que vocês acham daqueles jogos que o jogador tem que fazer escolhas que geram finais diferentes? Cara, eu acho muito top. Eu joguei alguns jogos com essa pegada de que o jogo direciona. Eu acho que talvez isso também fosse outro caminho. Porque também teve filme que tentou fazer isso aí. Na própria Netflix tem um filme do Black Mirror que se chama Snapchat, se não me engano é o nome do filme. Que é isso, você faz escolha e segundo o que você está escolhendo, a história vai cambiando. Tem Black Mirror, também, né? tem aquele filme também, tem também na própria Netflix também, não sei se vocês assistiram aqui no Brasil, um programa que tinha um cara que ele ia no meio da floresta e tinha que sobreviver e tal. Não se conhece aqui esse programa. Aí, essa série, tem uma série da Netflix onde você é o cara, ou seja, você tem que sobreviver com o cara. Você tem que escolher o que o cara tem que fazer. Tipo, por exemplo, o melhor que a primeira missão disse, ou você bebe água desse rio sujo, ou continua buscando beber água de outro ponto. Aí você tem que escolher. E se você escolher, por exemplo, o cara beber essa água do rio, ele ficava doente, por exemplo. Tem coisas assim. Então, tipo, eu sou aberto, porque realmente tem que eu acho legal esses jogos que tentam ter essa interação de que ó, a história vai mudar no segundo das escolhas do personagem. Tem um jogo, eu não sei o nome, eu não lembro agora do nome, mas tem um jogo que, se você comprar o jogo, meu jogo não vai ser igual ao jogo que, se o Jonatas comprar o mesmo jogo, não vai ser igual ao jogo de Jonatas que o meu jogo. Não vai ser igual. Cada jogo é diferente. Por exemplo, é um jogo que acontece em vários planetas. Aí você cai num planeta diferente. E cada pessoa tem a missão dela é diferente em cada planeta. Nenhum jogo é igual ao outro. E depois vão se conectando essas histórias.
Não sei o nome desse jogo, eu sei que ele é para PlayStation 4. Foi um amigo na Espanha quem falou desse jogo. Eu não, nunca perguntei Bacana. dele de volta sobre qual é o nome desse jogo, mas ele falou que eles criaram uma tecnologia quântica que o jogo automaticamente seguindo padrões, ele mesmo ia mudando a história seguindo o que ia acontecendo. Ou seja, meu jogo nunca ia ser igual ao jogo do Jonatas, nem o jogo de Fulaninho. Nunca ia ser igual, ia ser sempre diferente. Então, eu acho que é muito legal essa pegada de você criar histórias que realmente não precisa ser todos o mesmo padrão, né? Pode ser padrões diferentes. Vamos falar um pouco, então. Lembrei de um jogo que cheguei com Silent. vários finais também, que virou filme, Silent Hill. Eu tava falando sobre Silent Hill, que eu não gostei. Eu assisti o filme e não gostei porque justamente o filme tem um personagem, que é o personagem do pai da menina, que é indispensável, não faz diferença para o filme. Se existisse esse personagem ou não existisse, tanto faz. Então, para mim fica tipo assim um filme que poderia, se fosse só a história da mãe e a filha, seria fantástico, mas como tem a história do pai no meio, eu não gostei não, sinceramente. Sim, Jonas, então, bora seguir conversando sobre filmes e jogos, né? E, por exemplo, a gente estava falando do jogador número um. Cara, a experiência que o jogador número um dá é muito legal, cara. Eu me lembro que eu fiquei muito empatado naquela sequência quando quando colocam o personagem principal no filme Iluminado. Eu fiquei doidaço naquela cena. É tipo como se ele tivesse revivendo, né? O personagem de Jack, aquela cena que é tipo como se fosse um game onde ele revive a experiência do Jack. É realmente a construção do cenário, tudo mais, massa. Pensei agora num jogo de Iluminado. Bacana. Cara, não sei se você assistiu o filme O Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. Cara, filmão, e pouca gente assistiu. Só que é um filme que dura 3 horas, que foi lançado ano passado. Foi lançado esse filme ano passado, em novembro. Cara, filmão, só que tem 3 horas. E o final do filme é basicamente tudo referência. Os últimos 20 minutos você basicamente no teu do Iluminado. Então você vê os personagens, tem aquela conversa entre o que tem o Jack e o Barman, né? Tem essa conversa no filme, só que é criada com os personagens da história, que o protagonista é interpretado pelo como ator, o McGregor, e aí ele contracena com outro personagem fazendo o Jack Torrance, que não é o próprio Jack Nicholson, é outra pessoa. É muito massa Sim. como ele referencia o filme Iluminado. Só que, justamente, tipo, o Jogador Número Um, eu gostei muito. É um filme que eu acho que pega todos os easter eggs, todas essas questões de jogos e conecta da melhor forma possível. Então, mesmo canto, é verdade. O Detona Ralph, que muito povo fala também, eu não gosto Na tanto Rafa, porque, para mim, é muito infantilizado. É tudo muito infantilizado. Às vezes tem coisa que, assim, nem o público, para mim, tipo, por exemplo, eu prefiro mais The Lego Movie, né, o filme The Lego, do que o Detona Ralph, por exemplo, porque eu acho que eu o gosto Lego disso. Movie também tem uma pegada mais de jogo e você conecta direito com o personagem, assim, e tem aquela questão do jogo, parece mesmo um jogo. Do que o Detona Ralph. O Detona Ralph me parece mais um filme da Pixar que é feito só para agradar os fãs de videogame, por Ah, exemplo. eu acho bacana o Detona Ralph que ele traz a questão dos fliperamas, né? Que era Sim. o começo da era dos videogames, né? Só- É, O a gente vai fliperama, eu acho. pegando vários easter eggs lá, como Pac-Man, Donkey Kong, Mario, tipo, todo mundo ali do fliperama ali, pra quem é a galera aqui dos anos 80 90 que pegou o fliperama, tipo, o filme traz muita coisa bacana assim de se assistir. É um filme feito pra. É um filme infantil, né? Mas é um filme que, digamos, é uma homenagem assim, a essa era. Só que aquilo que eu falo, é uma homenagem, mas como você homenageia? Você está homenageando para crianças que não viveram essa época. Então, eu quero dizer, tipo assim, para mim, a questão mais é que eu como queria, tipo assim, para o pai levar o filho para o cinema para lembrar da época que ele era criança. Para mim, a impressão que dá é essa, o filme meio, Pronto. entendeu? É uma suposição. Um filho vai assistir com o pai, aí o filho, que legal, gosta do filme.
Aí o pai fala, olha, eu já joguei esse jogo. Aí o filho, que jogo, pai? O jogo dele aí, do Tona Ralph. E aí tem um jogo que tem, aí mostra um jogo lá da década de 80 e tal. Tipo, isso é uma nostalgia para o pai e aí, ao mesmo tempo, é a nostalgia da infância do pai para a criança. É uma coisa, tipo, eu acho bem rica. Inclusive, eu tava torcendo para eles Eu acho ganharem um Oscar naquele ano interessante lá, na não questão, ganharam. mas entrando na questão de empresarial da criação da experiência, troca de experiência entre pais e filhos. Eu acho interessante nesse sentido. Mas como obra cinematográfica em si, eu acho que se você tivesse feito um filme, tipo, jogador número um, para uma galera mais adulta, e você tivesse inserido essa questão do fliperama, eu teria gostado muito mais do que se fosse um Detonado Lava. Que para uma galera Sim. muito pequena. Eu acho interessante para essa conexão entre pais e filhos. Eu acho interessante. Mas não acho interessante como obra cinematográfica. Então, eu quero dizer, tipo, a experiência que o filme traz é muito interessante. Justamente você está falando, né? O pai fala para o filho que jogou esse jogo, e aí o pai mostra o jogo para o filho e tal. Isso é muito bacana. Mas como obra, para mim, a melhor opção é o jogador número um. Eu também, eu tenho muito medo de outra coisa relacionada com os jogos, que é, por exemplo, você tem HQs que, cara, por exemplo, você tem Akira. Akira é um HQ muito famoso, para quem nunca leu, e é um HQ, desculpa, um anime muito famoso, e que tem um filme. Cara, já faz vários anos, Hollywood está tentando adaptar esse, esse anime, né? Cara, eu tenho medo, porque realmente é a cultura oriental é muito voltada aos jogos. Então, tipo, toda a questão do anime tá muito jogo, cara. Você, por exemplo, você vê Naruto, você vê Dragon Ball Z, cara, é coisa de jogo, quase. Tipo, é uma coisa, tipo, tem aquela pegada mesmo desenho animado, tá? Mas é uma coisa quase de jogo, é coisa fantástica e tal. E eu acho que a gente é que deveria aprender mais com esse cinema mais oriental, essa questão de como conectar mundos, né? Questão jogo e filme e script, né? Roteiro e tal, porque realmente, tipo, eu tô lembrando agora do Kojima, né? O Kojima é o cara que fez os jogos como Final Fantasy, foi Silent Hill, se não me engano também. Fez um bocado de jogos, o Metal Gear Solid. E o cara, ele basicamente criou toda ele é o cara que faz filme de jogo. É tanto que você pega, por exemplo, você pega, por exemplo, Resident Evil. Resident Evil é como se fosse um jogo e um filme. Qualquer Resident Evil, todos os três primeiros, eu estou falando dos originais, tá? Os originais é como se fosse um filme virado jogo, um filme adaptado para jogo. Então, eu acho que ainda Exato. falta muito essa questão, né? De conexão entre o mundo dos jogos e o cinema e a cultura oriental. Eu acho que se a gente colasse mais na cultura oriental, talvez a gente conseguisse adaptar melhor, fazer melhores adaptações. Eu acredito, eu acredito. Entrando nesse lado de filmes adaptáveis para jogos, né? Eu acredito que tem muito. Um filme que eu assisti ele e eu me senti numa experiência de videogame grande foi 1917. Então, Cara, tipo, a primeira coisa que eu falei, eu não lembro quem assisti, eu falei, cara, por que não fazer um jogo desse filme, cara? Eu ia adorar jogar. Tipo, o soldado que sai, que passa por vários cenários da Segunda Guerra na para poder primeira. chegar e entregar um recado. Tipo, cara, é muito foda, velho. Aquela trajetória todinha ali, cara, dá pra fazer um jogo, um puta jogo, um jogo massa do cacete. É. Inclusive, justamente eu tive essa sensação quando assisti 1917. Quando assisti 1917, para mim, foi um filme mais que a estética aborda mais do que o conteúdo. Ou seja, eu gostei muito da questão porque realmente você parece que está inserido naquele universo. Então, se tem uma experiência de jogo, parece muito esses jogos de shooter de primeira pessoa. Porque o jogo de primeira pessoa é desse jeito. Você está no universo e você tem que andar por esse universo e você não sabe o que tem pela frente. Já, por exemplo, nos outros filmes de guerra, tal, não é que tem aquela experiência mais, olha, o inimigo tá lá, eu tô aqui, aí como que eu faço para chegar lá, tal, mas lá no 1960 você não sabe o que vai encontrar pela frente. Tudo é pela Exato. experiência do próprio
dos próprios personagens, né? Parece uma coisa meio terceira pessoa, jogo da terceira pessoa, né? Isso é a terceira Porque a pessoa, gente vai primeira pessoa, né? acompanhando ali, acompanhando, acompanhando, sendo que a gente não pode movimentar e escolher as ações, né? A gente vai como se fosse acompanhando uma história de videogame. Eu fiquei com essa sensação, assim, eu achei bacana. E uma coisa que me fez perceber também no 117, que a fotografia do filme parece muito com os movimentos de câmera parecem muito com os de videogame. Você pega a fotografia de jogos antigos mesmo, assim como Black, esse, desse estilo, você vê que a fotografia é aquela câmera que ela vai, volta, ela estica, ela dá aquele puxavanco todo. Tipo, a fotografia de cinema e a de videogame tá bem parecida já, assim. Tipo, eu acho que o videogame já tá usando uma fotografia bem cinematográfica mesmo, assim, para dar uma linguagem realmente, assim, mais Assim, é, mas, real, né? é. Inclusive, eu tava lembrando daquele filme, não sei se você assistiu, Hardcore Henry, que é um filme todo filmado em primeira pessoa. Cara, E mais videogame que isso, não tem, subjetiva do cara. cara, né? Subjetiva do cara, né? Você me É, falou, foi tu que me indicou esse filme na faculdade. A gente foi. tava segundo ano da faculdade ainda, tu me indicou esse filme. Eu Esse lembro. é um filme totalmente filmado em primeira pessoa. Tipo assim, que na verdade o cara fez, o diretor do filme fez dois clipes pequenos, assim, de 5 minutos, tem no YouTube. Se eu botar hardcore, aí, videoclipe original aparece lá. E aí são dois clipes. Aí, tudo primeira pessoa. Eles pegaram essa estética e botaram num filme de 2 horas, 1 hora e meia. Cara, é muito legal essa experiência de você ver como seria um filme em primeira pessoa, porque é uma coisa diferente, né? E para a gente que está acostumado com o jogo, né? Não é tão estranho, mas para uma pessoa que não está acostumada, realmente é um choque. Tanto que o filme, eu acho tipo assim, Hermoso para quem é crítico comum não vai gostar, mas quem gosta de jogo vai gostar, porque entende a. E inclusive o filme tem muita essa coisa de jogo. Tipo, o filme começa com o cara acordando numa câmara criogênica, com um braço biônico e não sei o que, tá tudo aquela coisa meio, porra, que massa e tal. E pronto, começa já aparece as primeiras missões e tal, e aí começa a história. Então, tipo, tem muita essa pegada videogame. Só é claro, um filme Tem, que não é para o grande público, é um filme que é voltado para o povo que gosta de videogame. É uma coisa mais para você ter uma experiência sensorial. Por exemplo, você assistiu um filme que se chama Doom, que é inspirado no jogo. O filme é horrível, mas tem uma sequência no meio para o final do filme que, cara, vale o filme inteiro, que é uma sequência tudo em primeira pessoa. Que o Doom, basicamente, os caras entram numa dimensão diferenciada onde tem monstros. Aí os caras têm que lutar contra esses monstros para fugir e sobreviver. Aí o Doom tem uma sequência que é totalmente plano sequência, em primeira pessoa, que o cara pega a arma e começa a matar os monstros e tal. Cara, parece totalmente videogame, mas é tudo filmado, cinema. É muito massa. Assista, tem na Netflix esse filme. Só, o filme é ruim. Eu falo, o filme é ruim, não tira. Mas essa cena vale muito a pena assistir, cara, porque é muito bem feita. Assim, tipo, você tem a sensação realmente de você tá no jogo, tá jogando, tá naquela pegada. Cara, se isso é eles massa. tivessem feito isso no filme inteiro, cara, teria sido um filmão. Eu falo, se tivesse feito isso no filme inteiro, porque até para quem não gosta de jogo, tem que aceitar que aquela cena é bem feita. Quem gosta de cinema, tem que aceitar que aquela cena é bem feita, porque realmente dá essa pegada narrativa bem, bem bacana, bem legal mesmo. Tem uma cena aqui também da série Demolidor. Acho que na primeira temporada tem uma cena que é feita todinha também na subjetiva. É muito. Na subjetiva com plano de sequência. Não sei se tu lembra. Sim, que é na Cara, primeira temporada, que ele tá no corredor e começa a lutar contra um bocado de caras. Sim, eu lembro. é, a experiência é muito foda. É coisas assim que você vê realmente em videogame. Você fica com vontade de controlar aquela pessoa. Você fica, caraca, boy. A experiência é massa. Realmente, essa referência que vem direto dos games, né? Que os diretores usam para botar na linguagem do filme. Tem muito, além do Guilherme Del Toro, tem outros diretores também que são bem apegados a videogame. Tem também, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha 1 e 2, de aqueles com Andrew Garfield como Homem-Aranha, tinha também essa pegada de botar a câmera em primeira pessoa. O Homem-Aranha Sim, pulando tal, e tudo em primeira pessoa. Cara, aquela cena também era muito videogame. Muito videogame. E tanto que
eu vi, por exemplo, quando você joga aquele jogo do Homem-Aranha que lançaram para PlayStation 4, você vê a referência naquele filme, na verdade. Você vê algumas coisas que aplicaram nesse filme que aplicaram no jogo. No jogo do Homem-Aranha que teve para PlayStation 4, você vê muita a referência do filme do Espetacular Homem-Aranha com relação a, ao jogo. Você vê muita referência, pois tem aquela pegada meio primeiro. Daquela, eu gostei muito, eu quando assisti a primeira vez, os dois eu gostei. Eu, tipo, sou um cara que eu gostei desse filme, não achei ruim, não. A galera não gostou, mas eu gostei, pessoalmente. E a experiência tal de você ser o Homem-Aranha por um dia, né? Você conseguir fazer e com a Aí, isso é muito tela. bacana. Quando eu assisti em 3D no cinema, o segundo, a do Eletro, que tem a abertura do filme, tem uma parte que é a primeira pessoa, eu digo, cara, eu assisti em 3D, eu, porra, eu sou o Homem-Aranha, porra. Sai daí, deixa comigo, eu sou o Homem-Aranha. É muito bacana. É um filme também que dá uma experiência massa. Agora, isso aí é bem explícito, que é uma experiência de videogame. Eu acho que é um filme bem famoso, que é o Scott Pilgrim, né? Sim, eu acho Com... Cara, aquele filme, tipo, ele é um videogame, né? o A Scott Pilgrim é uma referência narrativa direta. trabalha para isso. Eu acho que Ele, o Scott Pilgrim foi um dos primeiros filmes que tentaram inspirar mais aquela coisa de videogame bem feita. Eu acho que até Spielberg sugou muito do Scott Pilgrim, no sentido tipo da estética, porque o Scott Pilgrim, o cara tem aquele negócio dos namorados, né, a personagem, que cada um é um chefe, né? É aquela coisa meio que o cara tem que jogar o jogo para superar o chefe para conseguir a namorada, tal. E no filme, é isso, né? Porque, na então, verdade, a o trabalhar para deixar com a experiência de videogame, né? isso. Os caras Porque as o e Scott tudo mais. Pilgrim era um HQ que já tinha essa intenção. Ah, O Scott Pilgrim era um HQ depois virou filme, né? Mas mesmo assim tem essa pegada assim de videogame que você quer e tal. bom. Tem, Eu gosto bastante desse filme. por exemplo, outro também tem agora com essa nova onda dos filmes mais alternativos e tal. Cara, A Bruxa, se você pensar por exemplo o filme A Bruxa é um filme que se você pensa direito parece um filme de terror, um jogo de terror, né? Aquela coisa mesmo numa floresta que você não sabe por onde as coisas acontecem, tal, o que está acontecendo. Parece muito esses jogos tipo o Slenderman, ou sei lá, sabe, esse jogo de terror mesmo que você mesmo que está desarmado, você não tem o que fazer, você só pode fugir tipo um Outlast da vida, por exemplo. Cara, para mim, por exemplo, a Bruxa foi uma experiência que me lembra muito a um jogo, na questão não tanto do filme em si, mas sim o universo que embota o filme. Eu acho que o que é interessante dos jogos também é o universo em volta que o jogo traz, né? Porque não é só a questão de você jogar, é você se imergir nesse universo e acreditar que esse universo é real. Na Bruxa eu senti muito essa presença de jogo no universo da Bruxa. No Hereditário também. No filme também, Midsommar senti também. Que você não sabe por onde as coisas andam, né? Aquela coisa do culto e tal. Cara, Outlast 2 é um culto tal, e faz. Só que à noite tudo mais, mas é um pouco Midsommar, né? Essa questão de que você não sabe o que realmente está acontecendo, você tem que investigar e tal. Eu acho que os filmes estão começando também a olhar um pouco essa questão também do jogo. Mas ainda eu acho muito básica. Muito básica. Aquilo que a gente estava falando antes, né? De a experiência do jogo ser traspassada para a tela com uma coisa além de ser do jogo. Não ser só focado para aquele público específico que já conhece aquele universo. Outros filmes assim que também, agora que eu acho bem divertidos com essa pegada de videogame, eu acredito que eles não são inspirados em videogame, mas eles têm eles são inspirados no videogame dentro do filme, né? Que são o Jumanji, qual é aquele outro? Que eu gosto muito do outro, que é com a Kristen Stewart, Qual? Tá falando? Crepúsculo? não, eu gosto dela. O filme que ela é a irmã mais velha, é, Jumanji? é, é tipo Jumanji. Não conheço, não assisti, É no não. espaço, a casa vai pro espaço e eles estão lá no jogo lá e o jogo tem que. Não é aquele Sucker Punch? Não é aquele Sucker Punch que é do Zack Snyder? Que é aquele que são as mulheres que estão no hospício, aí dentro da cabeça deles estão jogando um jogo e para fugir do hospício tem que passar as fases.
que do Zack Snyder, esse filme. Foi o anterior lá da mesa do Super-Homem. Antes do primeiro Super-Homem, Homem de Aço. Não lembro, não. É uma coisa tipo Jumanji também é o título do filme. Zatari, Zutari, é coisa assim. Que é tipo que eles estão no jogo lá e as consequências do jogo vão saindo para casa, né? E eles vão vivenciando aquilo tudo. O Jumanji, eu assisti Jumanji, eu gostei. Eu me diverti bastante. E eu comprei muita ideia do jogo que eles estavam se inspirando. Eu não sei se Jumanji. Parece que Jumanji é realmente um jogo. Não sei, eu Não, não mas sei. era um jogo de tabuleiro. E depois eles fizeram no filme que era um jogo de videogame. De jogo de. Aquele que botava o Tá cartucho. bom, verdade. Mas, tipo assim, por exemplo, eu lembrei, por exemplo, esse filme Sucker Punch é um filme que ou você gosta ou você odeia. É um filme de Zack Snyder, que é justamente isso que eu estava falando. É um grupo de mulheres que está num hospício psiquiátrico e na cabeça delas eles entram num jogo que precisam lutar contra monstros e tal para conseguir superar as fases, para conseguir fugir do hospício. Aí, só que tipo, é como se fosse tipo assim, o que elas estão fazendo na vida real, no hospício, é o que está acontecendo no jogo. Tipo, por exemplo, tem uma parte que eles têm que conseguir a chave para abrir a porta para ir para a rua. Então, eles estão tipo no universo dela, na mente delas, estão num jogo, estão lutando contra um samurai com uma super metralhadora e tem que matar esse samurai porque ele é que tem a chave. E, na realidade, eles estão lutando contra os seguranças que estão tentando prender elas para elas não fugirem. Então, tipo, só que é um filme meio, tipo, é aquele filme que ou você gosta ou você não gosta. Quando eu assisti, eu meio que assisti meio assim, sem preconceito, eu gostei. Mas a crítica, quando saiu esse filme, meteu pau, né, nesse filme. Mas eu achei interessante essa ideia de mostrar como se fosse a cabeça, como se a mente fosse um videogame, que a pessoa, às vezes, não sabe o que é real e o que é ilusão, né? Eu achei bacana. Deixa eu resolver um negócio aqui rápido, João. Só um minuto. Aí, Deixa eu ver. tipo, a gente voltando para o assunto é, dos jogos, eu acho que também a gente também está vivendo uma época meio complicada para os jogos, no sentido também das DLCs, né? Tem muito aquele quesito da DLC, né? Hoje em dia, os jogos são muito mais focados naquela questão da experiência online do que a experiência do modo história que o jogo produz, né? Eu, por exemplo, eu que sou da época antes do jogo online, cara, eu até hoje, eu jogo online, sim, eu jogo tal, mas, cara, eu adoro, prefiro muito mais eu pegar um jogo qualquer, ficar fechado lá, sei lá, não sei quantas horas jogando, eu sozinho, eu com a TV, eu com o personagem, eu com o controle, e e que o jogo me conte uma história, tá? Eu prefiro muito mais ter essa experiência de que o jogo me conte uma história do que eu estar simplesmente num universo onde eu tenho que lutar contra outros 50 jogadores ou tenho que fazer não sei que coisa contra Tem aquele fator milhares de piada, né? jogadores. Online. Eu prefiro pessoalmente esse universo mais de você ter um modo história que você joga, você desfruta, né? Esses jogos, assim, ranqueados, onde você enfrenta outra pessoa e tal, é jogo mais torneio, né? De você É, competir mesmo. Aquela experiência de competição, não a experiência realmente de. A experiência game mesmo, a experiência de você curtir uma história e acompanhar um personagem ali. Tipo, volta na época do PS2, né? PS2, cara, a galera, tipo, acho que Resident Evil e Deus da Guerra, acho que eram os jogos mais acho que comentados foi daquela época, natural. né? Deus da Guerra, meu Deus, Deus da Guerra pra mim é um dos melhores jogos já inventados. Eu acho O San Andreas, genial né? GTA a San história do Andreas. carro. Qual? O San Andreas também era outro que o pessoal de PC2 jogava muito. Jogava muito, eu joguei muito. San Aí Andreas. até que notar esse negócio de a experiência de competição, né? Que começaram a vir com aquele medalha de honra, aí começaram a disputa e tal, aí, enfim. A galera hoje realmente é mais focada nesse mundo competitivo de game, ganhar do outro, ser o melhor, enfim. Você vê isso pelo Fortnite, né? Que o Fortnite hoje é um jogo de sucesso entre as crianças, né? Adolescentes e tal.
dos adolescentes. Free Fire, Free esses Fire, jogos. por aí vai. Até o próprio Call of Duty. O Call of Duty, eu joguei os primeiros Call of Duty. Os primeiros Call of Duty tinham uma história muito massa que você ia. Me lembro que o Call of Duty 2, se não me engano, era um jogo que você era totalmente infiltração, ou seja, o jogo você tinha, era meio que um espião, aí você tinha que ir completando missões. Tinha uma missão, eu me lembro que você tinha que subir num barco nazista, aí você tinha que eliminar todo mundo para deixar os aliados passarem no meio dele e tal, pelo caminho que ele estava e tal. Cara, e hoje em dia acho que se perdeu um pouco essa essência do jogo mesmo. Tipo, ainda se faz jogo com história. A gente tem o Assassin's Creed, cara. O Assassin's Creed tá desde 2010 aí que não para de fazer jogo. Eu me lembro também que os primeiros jogos do Assassin's Batman, Creed, os jogos de Batman são os melhores jogos que tem, assim, inspirados no o universo de Batman super-herói. também. Cara, tem dentro do próprio universo PlayStation, tem o God of War. Todos os God of War são muito massa. Mesmo, agora, não é a última que eu vi botar na negócio online, né? Mas a própria história, só a questão de você poder jogar do Kratos, é muito massa. Você tem é, outro exemplo do jogo assim. Cara, Gears of War. Gears of War é um jogo fechado na plataforma da Xbox. Cara, eu amo Gears of War, justamente pela questão da história. A história como é contada. Apesar que para mim terminou o terceiro, agora já vamos pelo quinto já. Hum, é, mas, tipo assim, eu acho que realmente o jogo, a coisa que a gente deveria pensar mais também na questão do universo dos jogos, eu acho que faz falta essa questão do modo história nos jogos. Você vê que Sim. ultimamente tem muito jogo, tá com essa questão de. Agora lembrando, é uma coisa tipo, quem é da época ali de 2010, 2010 não, 2007, 2009, 2007, que ia para aquelas lan houses de videogame, né? A galera não tinha paciência nem pra história, a galera pulava tudo. É, A também. galera pulava. Vinha aquela introdução explicando o que era o jogo, a galera já ia, pum, pulava. Não é só por questão do tempo, porque a gente pagava por tempo, né? Mas a galera tipo, não se interessava. É porque eu vejo Então, que isso realmente também. tem interesse também a partir das pessoas que não se interessam. Algumas pessoas não se interessam realmente, só querem jogar, matar a tara, como se diz, e não querem realmente vivenciar a experiência do personagem, sentir a história, o peso todo. Eu acho que isso também acontece muito com as novas gerações, porque a gente vê que as novas gerações não têm tanta paciência para para escutar uma história bem contada. A gente vê isso, por exemplo, porque a gente tem YouTube. YouTube é um exemplo disso. Quantas, quantas crianças, quantos adolescentes conseguem ficar horas e horas assistindo vídeos no YouTube, mas não conseguem sentar a bunda na cadeira numa sala de cinema para assistir um filme? Quantos? Exato. Ou então, tipo, eu vejo que também tem muito essa questão da geração, porque, por exemplo, eu consigo, assim, sentar e jogar e ver o modo história e entender o que está acontecendo e tudo mais, eu consigo. Mas os pirralhos hoje em dia, não. Eu mesmo, por exemplo, o Henrique, né, meu parceiro, sempre junto aí, o Henrique, ele tem um filho que ele fala que agora a dimensão dele é botar vídeo no YouTube, ele pegar o controle da TV e finge que está jogando. Então, tipo, hoje em dia, a questão mais é porque a coisa está muito flash, 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 flash. Até os filmes estão assim. O filme é muito corte. Hoje em dia, você assiste os filmes da ação dos anos 70, 80, são muito diferentes dos filmes de hoje em dia. É tanto que, às vezes, para a gente reassistir esses filmes, é difícil. Eu, por exemplo, cara, mas, por exemplo, esses dias atrás eu assisti O Poderoso Chefão 1 e 2. Cara, O Poderoso Chefão, mesmo sendo um filme lentão, um filme dos anos 70, que tem outra pegada, outra. Cara, ainda me emociona, ainda me empolga. Cara, eu terminei o filme e eu fiquei, porra, meu irmão, é isso aí, porra. É isso aí, caramba. E é um filme que nem todo mundo consegue parar, porque é um filme lento, tem uma narrativa mais lenta, tem uma criação de personagem. Mas, tipo, por exemplo, na cena que o Michael Corleone mata o policial Isolozzo, cara, eu tava assim na cadeira, mesmo sabendo o que ia acontecer, que eu assisti o filme 300 vezes, eu tava querendo, tipo assim, porra, mata logo, mata logo, vai. Sentindo a pressão no meu personagem, ainda bem para emoção da história, ainda bem me cativava a história, né? Uma E acho vez, que. teve um tempo que eu fazia tipo um cineclube com uns amigos meus, aí ia pra casa de algum amigo,
Aí tinha um que tipo, o dono da casa ia fazer alguma coisa, tal, e ele só vinha pra sala na hora de momentos realmente onde tava tendo a pancadaria, tava tendo o clímax mesmo. E ele ficava, aconteceu o que? Aconteceu o quê? Eu, caraca, aí eu, "Bora, tu não sabe nem o que levou a isso e tu tá aí todo empolgado, entendeu? Isso acontece A muito. galera não Eu conheci quer, já quer ação e não quer ver o desenrolar de tudo aquilo, né? um amigo meu que ele, sabe quando assistia filme? Botava o filme e dava aquele negócio para acelerar o filme por 4. E ficava assistindo assim. Eu não entendi o filme inteiro já. Eu fiquei, pô, bicho, sério? O cara assistia filme assim, juro pra você. O cara botava, no controle botava a velocidade por 4 e o cara só passava o filme. Ah, legal, tal, bacana. Pronto. Meu Deus, não dá. Então, tipo, eu vejo que isso também tem muito a ver com as novas gerações. Porque Tá vendo? tô vendo, pelo chefão. Então, por exemplo, eu tava lembrando John Wick. John Wick, a primeira vez que eu assisti, me chocou muito. O primeiro. Porque o John Wick primeiro tem esse pegar meio de porrada, ação e tal. Só que é um filme até lento para ser um filme de ação. E, não é, e é uma ação que é muito bem feita. Só que é uma ação que é mais para a galera a galera que está mais acostumada ao cinema dos anos 80, desses de porrada, pancadaria, de cinema oriental. Mas, por exemplo, aí depois de um tempo eu reassisti e gostei, e agora adoro o John Wick, sempre que eu posso reassisto algum, de vez em quando. Mas, por exemplo, quando eu fui assistir Atômica, por exemplo, Atomic Blonde, nem Atômica, como se chama aqui. Cara, eu não gostei porque tá numa pegada de filme de ação normal e tal, eu não gostei. Mas eu assisti uns dias atrás e eu gostei, porque agora eu entendi a questão da narrativa. E também porque hoje em dia é tudo tão rápido, as coisas são tudo tão rápido, tudo acontece tão rápido, que até para a gente criar um conteúdo na internet tem que ser rápido, cara. A gente, por exemplo, a gente já vai fechar a live agora porque a gente sabe que a gente não consegue fechar a galera mais de 2 horas falando sobre um assunto interessante. Consegue só Sim. ficar 1 hora no máximo, porque a galera não aguenta ficar falando mais de 1 hora sobre um assunto. Exatamente, né? Isso serve até para filmes, né? Filmes assim que pode ter um assunto legal, mas o tempo realmente pode meio que atrapalhar. Eu bato na tecla do irlandês. O irlandês ele é muito longo. Ele poderia ter encurtado. Eu gostei muito do filme, mas muita gente eu vejo que não se interessou tanto por causa do tempo. Acho que se tivesse puxado mais, dividido em duas partes, teria conquistado mais gente. Por exemplo, eu assisti o Poderoso Chefão Parte 2. O Poderoso Chefão Parte 2 tem 3 horas e 10 minutos. Cara, eu consigo assistir na boa, mas porque já estou acostumado nesse tipo, eu gosto já desse tipo de filme mais lento, então eu consigo assistir. Mas não é um filme que eu posso falar pra galera, vem aqui assistir. O Senhor dos Anéis, cara, meu sonho é pegar o Senhor dos Anéis, a versão estendida e assistir os três de uma vez só, que são 14 horas de filme. Cara, só que o primeiro, o Sociedade do Anel, é quase 3 horas. O segundo é 3 horas e meia. Eu retorno de 4 horas, por aí vai, tipo assim, a versão estendida é tipo isso, entendeu? Então, tipo assim, não, não dá pra assistir, assim, tipo, de boa com qualquer pessoa, não. Não dá. Eu já assisti os três separados, eu acho muito massa a versão estendida, mas eu tenho minha vontade de assistir os três juntos uma vez só. Então, galera, é isso aí. A live está ficando por hoje, por aqui. O Instagram já vai fechar a gente. Jonathan, você despede da galera. E até a próxima semana, né? Exatamente. Próxima semana a gente vai falar sobre uma novidade aí que eu digo a você que vai chocar vai chocar aí, viu? Porque Vai mudar o mundo do cinema. fica imaginando se eles depois disso se juntarem de vez.